Tudo beleza? Como é que vocês estão aí? Como é que tá a qualidade do meu áudio aí para vocês, pessoas? Tá chegando legal aí? Estão conseguindo me ouvir bem? Se alguém puder me dar um retorno aí sobre a qualidade do áudio. Tá bom o áudio, tá? Muito obrigado, né? A Tainá e a Nicole, muito obrigado. Só para me certificar aqui, né? Caso o áudio fique ruim no decorrer da aula, né? Eu peço a gentileza de que vocês abram o microfone e me avisem, tá? Que daí eu já tento dar um jeito de ajustar o áudio aqui. Então tá, deixa eu ver aqui. Beleza, tá, é isso aqui. Então tá, pessoas, olha só. Na semana passada, nós trabalhamos a origem da sociologia, né? Nós fizemos a nossa primeira live de sociologia, que eu chamei de live 1. Eu estou procurando numerar as minhas lives até para ver uma sequência e para a gente conseguir se organizar. Para que tu tenha uma referência lá no grupo do Facebook, tu pode chegar lá e ver qual conteúdo foi trabalhado em qual live, em qual data. É uma sequência cronológica lá. E claro, tu deve estar fazendo tuas anotações em casa também, né? Eu recomendo que o faça, né? Faça tuas anotações. Tu não precisa de copiar os slides que eu estou apresentando, porque eu acabo deixando os slides depois à disposição lá no Facebook para vocês. Mas seria interessante tu fazer as tuas anotações, o que está sendo trabalhado na data de hoje, né? Hoje é 22 de maio, o que o professor vai trabalhar hoje? Então seria legal tu ter esse registro para tu mesmo te achar, até para tu não depender de depois ter que ir lá para o Facebook ficar, digamos assim, catando, procurando os dias e verificando os conteúdos. Mas, de qualquer forma, tá lá no Facebook também. Se acontecer de tu perder tuas anotações, tá lá. Tu vai conseguir te achar. Dá um pouquinho de trabalho, mas vai te achar, né? Então, na semana passada, foi a nossa live 1 de Sociologia, e a gente viu o que é a Sociologia. Eu trabalhei um conceito com vocês de Sociologia. Eu trabalhei também o positivismo do Augusto Comte, como um precursor da Sociologia. A gente inclui aí o Augusto Comte entre os pensadores clássicos, porque a filosofia dele foi muito importante para que a sociologia fosse fundada por este cara que a gente vai trabalhar hoje, o Émile Durkheim. Esse francês, Émile Durkheim, esse é o cara que efetivamente funda a sociologia. E ele o faz a partir dos princípios filosóficos do positivismo, desenvolvido pelo Augusto Comte. Vamos tentar lembrar, então, brevemente, né, da semana passada. A gente viu um conceito de sociologia como a ciência que vai estudar o comportamento social humano, que vai tentar compreender a formação e a transformação das regularidades sociais, que nós chamamos de estruturas. A gente viu que a sociologia ela pode ter uma abordagem, né, ora uma abordagem meramente descritiva ou conservadora, ou então uma abordagem engajada, seja no sentido de manutenção da ordem ou de transformação dessa ordem social. Ela pode ter, portanto, efeitos políticos, como qualquer ciência, a bem da verdade. A gente viu que a sociologia nasce no século XIX, fruto das condições históricas geradas pela consolidação do capitalismo. Anteriormente, né, a era moderna, entre os séculos XV e XVIII, foi um momento de transformações muito profundas que determinaram o fim do feudalismo e o nascimento, desenvolvimento e consolidação do capitalismo. Então, o século XIX ele já é esse momento de consolidação. A sociedade capitalista, e claro, aqui eu estou falando da sociedade europeia ocidental, e ainda mais especificamente Inglaterra e França, o berço, né, desse capitalismo industrial. E naquele cenário meio urbano tornara-se caótico para viver. Tanto é que esse século também é chamado de o século da crise, crise do século XIX. E paradoxalmente é o século da Belle Époque, né, o século da euforia no que diz respeito aos avanços científicos. Então é um momento de cientificismo, de alta crença no poder da ciência, e diante dessa crise do século XIX, ou seja, de haver um problema muito sério, né, de moradia urbana, quer dizer, não há saneamento, não há moradia adequada, pobreza, né, extrema miséria, criminalidade, prostituição, suicídios, alcoolismo, e o que mais vai incomodar a burguesia, trabalhadores fazendo greve, lutando por melhores condições de trabalho, e a gente viu que isso se dava em função de haver uma legislação trabalhista muito incipiente ou inexistente. E nesse cenário, a burguesia vai demandar a investigação científica da sociedade, porque o que havia até então eram filosofias sociais. E a filosofia é uma forma de conhecer, de compreender a realidade, que é, em princípio, baseada na especulação, não se trata de um conhecimento empírico, experimental. Então, a burguesia quer uma ciência da sociedade. E aí, o Augusto Comte é o cara que vai, do ponto de vista filosófico, expressar essa visão burguesa.
Ele vai nos apresentar um positivismo cujas características são uma interpretação naturalista da sociedade, a sociedade como uma espécie de organismo. A analogia com as ciências da natureza serão constantes dentro do pensamento positivista, comparar a sociedade tal como um organismo biológico, que, portanto, funciona a partir de leis da natureza, forças da natureza que são, portanto, invariáveis, impessoais, que não estão sob controle humano. Então, a história ela teria uma força própria, que não depende da vontade humana. O ser humano ele não é o autor da sua própria história, ele é apenas o passageiro do trem da história, né, que tem um rumo próprio. E entre, né, entre essas leis da natureza, uma das leis mais relevantes seria a lei do evolucionismo social. Todas as sociedades estariam vivendo uma única história, uma história unilinear, em que há uma sequência de etapas pré-determinadas pela natureza. Etapas de desenvolvimento social ou de progresso, como Comte vai chamar. E essas etapas seriam o estágio teológico, metafísico e o positivo. Para o Comte, né, todos esses estágios são determinações da natureza. E aqui a ideia de progresso implica a ideia de que uma sociedade atrasada ela é inferior com relação a uma sociedade mais evoluída. Há, portanto, aqui um juízo de valor entre as diferentes civilizações. Se trata, na verdade, de um etnocentrismo, né? E ainda mais, de um eurocentrismo, o europeu se vendo como uma cultura superior às culturas dos demais povos, né, de outras regiões. As implicações dessa visão naturalista é que, do ponto de vista metodológico, né, o cientista, quando for fazer uma investigação da sociedade, tem que primar pelo mesmo esforço de objetividade e de neutralidade das ciências da natureza. E, para isso, ele tem como um instrumento os métodos consagrados pelas ciências da natureza. É assim que ele está pensando, né? Ele quer, portanto, um cientista neutro do ponto de vista axiológico, que dessa maneira produz um conhecimento meramente descritivo que visa alcançar as leis que regem os fenômenos sociais. A gente viu que essa visão naturalista do positivismo é uma visão problemática, mais tarde ela vai ser desconstruída pela própria ciência social, mas ela vai influenciar a formação da sociologia e de outras ciências sociais também, como é o caso da antropologia. Toma um gole do meu chá. Bom, vamos nessa. Então hoje a gente começa o Emile Durkheim. Só para eu me certificar, tá tudo certo com o áudio, né? Ninguém tá falando nada, eu não tô gritando, tô falando baixinho aqui, espero que o áudio esteja chegando bem para vocês. Se não tiver, abram o microfone e me falem, certo? Então tá, vou compartilhar uma tela aí com vocês em que a gente vai tratar, e aí aqui a Bárbara está confirmando, tudo certo, tá? A Tainá também, muito obrigado, gente. Então, beleza, vou iniciar aqui uma apresentação de slides com vocês, que daí a gente vai dar continuidade a essa nossa aula número 2, né? Essa parte 2 aí da sociologia clássica. Vamos lá, então. Essa parte número 2 da sociologia clássica é o capítulo 2 do material de vocês. O capítulo 2 vai tratar do pensamento deste bonitão aí, o Emile Durkheim. Este cara aqui, este sim, é o efetivo fundador da sociologia. Ele é o cara que consegue convencer a comunidade científica de que aqueles princípios de uma ciência positiva estabelecidos pelo Augusto Comte eram possíveis de ser aplicados à sociologia. Era possível, portanto, a formação de uma ciência da sociedade tão empírica, tão experimental quanto qualquer outra sociologia. Ele consegue convencer a comunidade científica, ele é o cara que cria o primeiro curso oficial de sociologia em uma universidade. Então, ele consegue conquistar esse reconhecimento de ciência da sociologia pelos seus pares. Havia uma dificuldade grande das ciências humanas de se estabelecerem como ciência, porque, afinal de contas, o objeto de investigação das ciências humanas não é um objeto de mesma natureza dos fenômenos naturais. Afinal de contas, para a gente pegar exemplos, né, de ciências da natureza como a física, a química e a biologia, essas ciências elas conseguem ter o controle total dos seus objetos de investigação, elas conseguem manipular os seus objetos, elas conseguem levar os objetos para laboratório, criar as condições de exame, conseguem coletar dados empíricos de uma forma bastante direta. E havia, portanto, uma certa incredulidade, uma certa resistência de que os fenômenos sociais e os fenômenos psíquicos do ser humano também pudessem receber o mesmo tratamento empírico. Acreditava-se, portanto, que aquilo que diz respeito à vida em sociedade deveria ficar a cargo ou da religião ou da filosofia, porque são áreas de especulação. E o Durkheim consegue convencer a comunidade científica de que é sim possível estudar a sociedade de uma forma tão empírica, de uma forma tão não especulativa, como as outras ciências da natureza já o fazem com os fenômenos naturais. Então, ele vai nos apresentar uma sociologia que ficou conhecida como funcionalismo positivista. Esse é o nome da sociologia dele.
Veja que eu coloquei teoria barra método, né? Pessoas, toda ciência é composta por alguns elementos básicos comuns, entre eles um objeto, teoria e método. São os elementos principais de uma ciência. Objeto é aquilo que uma ciência investiga. Teoria é o corpo sistemático de ideias e de hipóteses que visam explicar algo. E método é o conjunto de procedimentos lógicos que são adotados para se fazer uma investigação. O método é, portanto, um conjunto de passos que visa produzir um resultado. Eu poderia fazer uma analogia assim com um bolo, uma receita de bolo. Uma receita de bolo é um método, é um conjunto de passos sequenciais e lógicos que visam te produzir um resultado, neste caso um bolo. E essa sequência é uma sequência lógica. Eu não posso, por exemplo, colocar o bolo para assar sem antes ter juntado os ingredientes. E dependendo do bolo, até mesmo a ordem que eu vou juntar os ingredientes se faz necessária. Há uma ordem que se faz necessária. Então é mais ou menos assim. O método científico é, portanto, um conjunto de passos. Ele também é planejado. O método científico não é uma coisa que acontece nas coxas, não é assim. Né? Ele é resultado, muitas vezes, de centenas de anos de investigação, de experiências, de avanços e recursos. Então, a teoria e métodos do Émile Durkheim, ou simplesmente a sua sociologia, ficou conhecida como funcionalismo. E tu vê ali que o adjetivo positivista que é para indicar que ele é, portanto, que ele se orienta pelos princípios, aqueles princípios de interpretação da vida em sociedade, aqueles princípios de definição de ciência que o Augusto Comte havia definido. Esse cara aí nasce no momento, né, 1858 e morre em 1917, então ele pega a segunda metade do século XX, enquanto que Augusto Comte, como nós vimos na aula passada, esse cara viveu na primeira metade do século XIX. Então, o Émile Durkheim é um discípulo do positivismo, né? Ele é um discípulo dessa corrente positivista legada pelo Augusto Comte. Então, ele vai conseguir convencer a comunidade científica de que a sociedade pode ser estudada de uma forma tão empírico-positivista quanto qualquer outra ciência da natureza. E como que ele consegue esse feito? Isso tem a ver tanto com o conceito que ele apresenta de sociedade, como também com o conceito que ele apresenta de método da sociologia, de método sociológico de investigação. O conceito de sociedade vai ser um conceito que aproxima a ideia de sociedade com os fenômenos naturais. A sociedade seria, portanto, dotada de características que lhe aproximam da condição dos fenômenos naturais. E, por consequência, o método de investigação a ser empregado também podem ser os métodos similares ou os métodos que as ciências da natureza fazem uso. Bom, vamos lá. Como que ele definiu sociedade? Em primeiro lugar, ele vai dizer o seguinte: a sociedade é um fenômeno sui generis. O que isso significa? É um fenômeno particular, é um fenômeno único na realidade. Toda ciência vai investigar um objeto, e esse objeto é um fenômeno particular, que não se confunde com outros objetos. É um fenômeno que tem uma identidade própria, é um ser próprio. O Durkheim vai conseguir convencer a comunidade científica de que a sociologia é, como tal, um ser próprio, um fenômeno único, um fenômeno sui generis, que exige, portanto, uma ciência particular, uma ciência específica. Claro que será uma ciência positiva, uma ciência empírico-positivista. Ele vai dizer que a sociedade não é simplesmente a junção de indivíduos, não é a mera soma de indivíduos. Eu posso juntar 1 milhão de pessoas e nem por isso eu vou ter uma sociedade. A sociedade é mais do que isso. Né? Este ente próprio, que tem uma existência real, concreta, objetiva, não é a mera soma de indivíduos. Eu posso, como eu disse, juntar 1 milhão de pessoas e nem por isso ter uma sociedade. Eu vou aqui fazer uma analogia com a biologia, ou ainda com a medicina, com a neurociência. Lembra que os positivistas sempre vão fazer analogias com as ciências da natureza, especialmente a medicina e a biologia, tá? É porque as suas comparações tendem a ser organicistas. Não sei se tu lembra disso da aula passada, mas o organicismo, encarar a vida social como dotado de uma ordem natural, de uma estrutura natural que é dado por forças da natureza, isso vai ser recorrente. A divisão da sociedade em classes seria, portanto, uma determinação da natureza, uma necessidade da evolução social. Então, eles acabam naturalizando o domínio burguês sobre as outras classes. Mas, enfim, então eu vou aqui, né, te trazer um exemplo da neurociência para tentar ilustrar como ele pensa a sociedade. Imagina o teu cérebro. Imagina que se eu chegasse lá e retirasse um neurônio do teu cérebro e colocasse numa lâmina, né, de um microscópio. Pessoas, aquele teu neurônio ali, ele não é uma fração da tua consciência. Ou seja, não é uma fração da tua identidade psicológica, uma fração de quem tu é. Não há ali, né, uma fração do teu conjunto de gostos, de crenças, de preferências, de inclinações de caráter, aquilo que constitui tua identidade psicológica. Não é. Então, ou seja, a tua consciência não se reduz aos neurônios individualmente.
Vamos pegar um pequeno grupo de neurônios. Eu vou lá e extraio um pedacinho maior do teu cérebro. Um pedacinho bem pequenininho que não vai fazer diferença para ti, mas esse pedacinho, mesmo muito pequenininho, vai conter alguns bilhões de neurônios. E eu pego aquele pedacinho e boto na lâmina. De novo, eu não tenho ali uma fração da tua consciência. Significa que eu simplesmente reunir neurônios não faz com que a tua consciência esteja ali representada. É assim que ele está pensando a sociedade. A sociedade não é o mero fato de pessoas coexistirem. Uma sociedade é resultado da interação entre os indivíduos. A sociedade, ela nasce a partir dos indivíduos, mas ela não se reduz aos indivíduos. Ela é algo que existe a partir dos indivíduos, mas está acima deles. Então ele está nos dizendo que a sociedade acaba sendo um fenômeno real, é um ente concreto, um ente objetivo, que está fora dos indivíduos, paira sobre as suas cabeças e existe a partir da interação entre eles. Há, portanto, na sociedade, a formação de uma consciência coletiva, que é esse conjunto de ideias, valores, crenças, representações sociais, visão de mundo, etc., que é algo que não está nos indivíduos, que não é apenas a consciência individual, mas que se forma a partir da interação das consciências individuais. De tal modo que esse ente é um ente real, é um ente objetivo, que existe concretamente, não fisicamente, mas é um ente metafísico, que é real, e que subordina os indivíduos. De tal modo que essa consciência coletiva, ela acaba antecedendo os indivíduos. Quando o indivíduo nasce, essa consciência coletiva já está pronta. Este produto da interação já está pronta. E esse indivíduo que nasce, ele vai sendo moldado, formado por essa consciência coletiva. Observa que no pensamento do Durkheim há uma primazia do coletivo sobre o indivíduo. O indivíduo nasce e o coletivo já está pronto, essa consciência coletiva já está pronta. E o indivíduo vai ser moldado de acordo com essa consciência coletiva. Ele vai, mais uma vez, como um bom pensador positivista, comparar a sociedade a um organismo biológico, só que daí se trata de um organismo social, eu coloquei em negrito aí para ti, que é para não haver dúvidas, né? Como um órgão, né, como um organismo, entende-se um sistema composto por órgãos. Os órgãos são as estruturas básicas de um organismo. Os órgãos, eles cumprem funções para a manutenção do organismo. O organismo só se mantém porque os órgãos cumprem funções. Então, veja, se a sociedade é uma espécie de organismo, os seus órgãos, essas estruturas funcionais, seriam as instituições humanas. Então, o equivalente na sociedade aos órgãos de organismo biológico seriam as instituições. A família, a escola, o trabalho, as regras morais, o Estado e etc. Né? Tudo isso são elementos estruturais que vão cumprir funções para a reprodução da ordem social, para a manutenção, para a conservação deste organismo social. Então, tu observa que, para ele, essas estruturas são estruturas, portanto, próprias de um processo evolucionário, do mesmo jeito que aconteceria no organismo biológico. Vamos pensar no organismo humano. Nós somos dotados de rins, fígado, pâncreas. A junção desses órgãos vão representar os sistemas, né? Sistema respiratório, circulatório, excretor e assim por diante. Então, veja que estes órgãos e sistemas cumprem funções. Então, se eu quero entender como um organismo se conserva, eu preciso de entender como que esses órgãos operam, como eles funcionam. Daí o nome funcionalismo positivista. É funcionalista porque enxerga a sociedade tal como um sistema orgânico. Sistema orgânico composto por partes que desempenham funções para a reprodução da ordem social. Então, tu observa que o enfoque do Émile Durkheim é a reprodução da ordem social. Ele não está preocupado em compreender os mecanismos de transformação da ordem, os mecanismos de revolucionários, né, os mecanismos de instabilidade, de alteração da ordem. Não, ele quer compreender os mecanismos que conservam a ordem, os mecanismos de coesão social, que mantém a ordem estável, o organismo social funcionando, né, saudável. Olha, né, a analogia de novo com a medicina e com a biologia, mas eu não gosto hoje. Então, observa que o foco dele é esse. E é por essa razão que ele vai dar ênfase naquilo que antecede o indivíduo, no coletivo. Então, Durkheim está dizendo, na relação entre o coletivo e o indivíduo, há uma primazia do coletivo. O coletivo vem antes. E esse coletivo vai moldar o indivíduo, como eu estava dizendo agora há pouco. E como que se dá esse processo de moldagem? Né? O indivíduo nasce sem nenhuma informação prévia. Ele não tem nenhuma informação prévia. Né? Ele nasce um indivíduo animal como qualquer outro. E ele passa por um processo de treinamento, em que ele interioriza esse conjunto de valores, crenças e etc., né, de representações coletivas que estão nessa consciência coletiva, ele interioriza, ele subjetiva
e acaba se tornando parte da identidade individual dele. Então, ele se torna um membro dessa coletividade. Esse processo de aprendizagem de uma cultura, de internalização desse conjunto de elementos da consciência coletiva, nós chamamos de processo de socialização. Através da socialização ocorre a humanização do indivíduo. A gente vai ver, quando a gente trabalhar em cultura, que se não houver esse processo de humanização, o ser humano não se humaniza. Literalmente, ele não se humaniza. E é um ser vivo, mas não é humano. Porque, afinal de contas, o que nos confere humanidade não é só a nossa estrutura biológica, é também a maneira como nós vivemos. É só a gente pensar numa abelha, por exemplo. A abelha é uma espécie que ela não é caracterizada só pela sua estrutura biológica, só pelo corpinho de inseto. Não, a abelha é aquilo que ela faz. Ela também é, melhor dizendo, aquilo que ela faz. Ela é a sua estrutura biológica e é também o seu comportamento. Ela é aquele ser que vive em sociedade, que constrói colmeia, né, que poliniza flores, que produz mel e etc. Isso tudo compõe a identidade da espécie, que lhe torna específica em relação às outras espécies. O mesmo caso com o ser humano. Nós não somos só a nossa estrutura biológica, nós somos aquilo que nós fazemos também. Nós somos também os nossos modos de viver, as nossas maneiras de viver. E as nossas maneiras de viver, os nossos modos de viver são as produções culturais, são a cultura. Então, se o indivíduo humano, né, se o indivíduo que nasce a partir de seres humanos, se ele não aprende uma cultura, se ele não passa por um processo de treinamento social, de socialização, ele não se torna humano. Então, a socialização nos confere humanidade. A socialização se dá em dois níveis, né, primária e secundária. A socialização primária corresponde aos nossos primeiros contatos sociais desde que a gente é bebê. Quando a gente nasce, os nossos primeiros contatos sociais são com a família, né, e mais também proximamente a vizinhança que circunda a família, os parentes mais diretos. Então, a socialização primária, como a própria expressão sugere, né, são os primeiros contatos sociais, os primeiros processos de treinamento social, de aprendizagem, de domesticação do indivíduo, de adestramento. Né? São relações sociais marcadas pela pessoalidade, pela familiaridade, por vínculos afetivos. Em outro momento da nossa vida, a gente vai passar a experimentar a socialização secundária, que daí foge dessa zona de conforto familiar, né, da proximidade, da afetividade. É um outro momento. Aqui na nossa cultura, por exemplo, a gente experimenta a socialização secundária a partir da escola. Na infância, o nosso primeiro contato com o mundo da grande sociedade vai ser na escola. A escola é um espaço de socialização. Então, lá na escola é um outro ambiente. Agora sim, um ambiente formal, impessoal. Ou seja, eu não tenho uma relação íntima com professores, professoras, direção, funcionários e funcionárias da escola. Os meus próprios colegas são, né, em princípio, são sujeitos iguais a mim, que também compartilham, né, um espaço em comum. Há todo um outro regramento, há toda uma outra ritualística que difere daquilo presente na socialização primária. Então, isso também compõe parte, né, do nosso processo de constituição da nossa identidade como seres humanos, como seres sociais. Então, observa que a ênfase dele é na reprodução social e a primazia é do coletivo. O coletivo prepondera sobre o indivíduo. O indivíduo ele é produto, portanto, da coletividade. É o coletivo que molda o indivíduo. O coletivo antecede o indivíduo. Veja que ele é um pensador conservador, porque ele quer compreender as estruturas de manutenção da ordem, de reprodução da ordem social. E aqui não há nenhum problema. Aliás, ele é assumidamente conservador, na sua principal obra chamada de As Regras do Método Sociológico. Nessa obra, ele diz, né, textualmente, o nosso método não tem nada de revolucionário. Ao contrário, ele é essencialmente conservador. Ele reconhece isso e não há nenhum problema. Né? Mais um gole do meu chá. Bom, como pensador conservador e positivista, ele vai olhar para a crise do século XIX e vai, evidentemente, discordar do seu conterrâneo Marx, do seu contemporâneo, né, Marx, lá na Alemanha, que dizia que o capitalismo era um sistema econômico que gera um conflito irreconciliável entre classes sociais e que, portanto, a crise do século XIX seria uma crise de luta de classes por conta deste conflito de classes, né? Uma exploração econômica que produz uma animosidade entre os grupos. Não era assim que o Emile Durkheim pensava. Como pensador positivista, ele entende que a crise do século XIX não é econômica, mas sim uma crise de ordem moral. Né? Lembra do que eu havia dito isso para vocês lá sobre o Augusto Comte? Né? O Augusto Comte entendia que era uma crise moral e que era necessário, portanto, uma reforma moral da sociedade, só que agora em novas bases, em bases racionais e científicas. A ciência que daria o caminho para a reforma das instituições. É assim que o Durkheim está pensando. E a essa crise moral ele vai dar o nome de anomia.
Anomia vem do grego a e nomos, ausência de norma, ausência de regra. Ele vai observar que instituições históricas, como a igreja e a família, que foram instituições responsáveis, as principais instituições responsáveis pela socialização humana, pelo menos na Europa, né? Claro, ele está tomando a Europa como referência, elas estavam fragilizadas agora nessa sociedade, nessa nova sociedade do século XIX, né? Sociedade do capital. Durante mais de 10 séculos, na Idade Média, a família e a igreja foram responsáveis pela socialização humana e conseguiam, portanto, condicionar moralmente os indivíduos, formá-los moralmente, de modo que a tendência desses indivíduos era se conservar dentro da ordem, era interiorizar os padrões de comportamento e conservar esses padrões de comportamento. Durkheim vai chamar a atenção que as mudanças na sociedade capitalista foram muito brutas, muito rápidas, de tal modo que essas instituições começaram a ficar fragilizadas. E tal como os órgãos de um organismo que funcionam mal e tornam esse organismo biológico doente, o mesmo estava acontecendo no século XIX. A sociedade do século XIX era uma sociedade doente. Por que doente? Veja, a analogia com a biologia, com a medicina, é uma sociedade doente porque as suas instituições não estavam conseguindo cumprir as suas funções adequadamente. E entre essas funções está principalmente a de uma socialização moral. Então, tu tem uma crise moral, uma crise das instituições. Ele rejeita a ideia de que burguesia e proletariado fossem classes antagônicas. Ele acredita que eram classes necessárias. É processo evolucionário. Se a burguesia está numa condição de domínio, isso é força da própria natureza, da lei da evolução. E ele não vê essas classes como antagônicas, mas sim como classes complementares, são classes solidárias. Cada uma desempenha uma função importante na sociedade, né? Classes funcionais. A burguesia competiria a missão da iniciativa econômica e da administração da produção industrial, e ao proletariado competiria a realização do trabalho braçal. Então é assim que ele está interpretando. Aliás, pessoas, tu vai observar que os grupos conservadores, em geral, negam o fator econômico, a crise advinda da base material, e costumam explicar as crises sociais do seu tempo sempre a partir do ponto de vista moral. Olha o caso da sociedade brasileira de hoje, né? De modo geral, os pensadores conservadores e até mesmo os liberais costumam explicar a crise da sociedade brasileira a partir de um ponto de vista moralizante, né? A crise que a gente vive é uma crise moral, é porque o brasileiro é um imoral, porque o brasileiro é um corrupto. Né? Se o brasileiro é corrupto, o político também vai ser corrupto. O mal do Brasil, o mal da política brasileira é a corrupção. Tem que ter o combate à corrupção. Ou seja, há uma negação das contradições do campo material, do campo econômico. Né? Essa discussão simplesmente não é feita. Né? Ela não aparece nos grandes veículos de comunicação. Ela não faz parte do debate nas instâncias de decisão, nas instâncias de poder. Então, são todos grupos, em geral, conservadores ou liberais. Né? Bom, então veja, para esse cara, qual deveria ser o objeto da sociologia? O que deveria ser aquilo que o sociólogo deve investigar quando ele for a campo? Ele vai dizer, aquilo que o sociólogo tem que tentar investigar para poder compreender como que o organismo social se desenvolve e funciona são os fatos sociais. Os fatos sociais seriam o coração da sociologia, aquilo que o sociólogo deve buscar quando ele for a campo. Mas, afinal, o que são fatos sociais? Pessoas, os fatos sociais são todos os padrões de comportamento que é desenvolvido pela coletividade. São todas as maneiras de agir, de pensar, de sentir, que não são naturais, que não nascem conosco, que não são uma determinação genética, mas que a gente aprende no processo de socialização e que vão, portanto, moldar o nosso comportamento, que vão fazer com que, a partir do nosso comportamento, as estruturas sociais sejam reproduzidas. Exemplo, usar roupas. Tu não nasceu geneticamente determinado a usar roupas. O uso de roupas é um fato social. Tu aprende que tu tem que usar roupas. Então, assim, os padrões de comportamento, as leis, as regras morais, né, os preceitos religiosos, etc., tudo isso é produto da consciência coletiva. É, portanto, o conjunto das representações sociais que a sociedade faz de si mesma e dos seus indivíduos. Então, veja, os fatos sociais, uma vez que são padrões de comportamento que não nascem com o indivíduo, têm por características, primeiro, ser exterior ao indivíduo. Se não nasce com ele, é algo exterior. É algo que tem, portanto, uma realidade objetiva, porque está fora do indivíduo. Se tem uma realidade objetiva, pode receber o mesmo tratamento empírico positivista que as ciências da natureza dão aos fenômenos naturais. É assim que o Emile Durkheim está pensando.
Os fatos sociais, eles podem, portanto, ser investigados com o mesmo rigor, com a mesma objetividade que as ciências da natureza investigam os fenômenos naturais, pois os fatos sociais têm uma realidade objetiva. Não se trata daquilo que está dentro do ser humano, não se trata das suas crenças, medos, angústias, inclinações pessoais. Não é nada disso. Os fatos sociais são padrões de comportamento que podem ser objetivamente observados na sociedade. É assim que ele está pensando. Então, a primeira característica dos fatos sociais, serem exteriores ao indivíduo. É claro que no processo de socialização, o indivíduo vai internalizar os fatos sociais, ele vai subjetivá-los, tornando parte da sua identidade individual, da sua identidade como um ser social. Mas, em princípio, né, os fatos sociais são externos, eles estão fora, eles têm, portanto, uma realidade objetiva. Segunda característica, os fatos sociais são coercitivos, ou seja, o grupo social, a consciência coletiva, vai criando um conjunto de pressões e de constrangimentos para que o indivíduo se adeque a esses padrões. Toda vez que há um comportamento desviante, ocorre uma pressão, um constrangimento. Isso é desde muito cedo, né? Mais um gole do meu chá. Se não, vejamos, né? O uso de roupas. Tu aprende desde pequeno que tem que usar roupas. E se tu aparecer peladinho, né? Vai ter os adultos te chamando a atenção. Veste roupa, o que é isso? Que vergonha, tá, né? E assim tu vai aprendendo, o grupo social vai criando constrangimentos. Eu vou pegar outros exemplos mais contemporâneos, assim, né? Ou então exemplos que façam mais parte do cotidiano de vocês. O celular, por exemplo, é um fato social. O celular tem todas essas características aqui. É um padrão de comportamento exterior a nós, a gente não nasceu pré-determinado a usar o celular, e ao mesmo tempo tu sofre constrangimentos, pressões sociais para fazer uso de um smartphone. Vou dar um exemplo. As redes sociais também são outro exemplo de fato social. Enfim, qualquer padrão de comportamento pode sim ser enquadrado como fato social. Imaginemos a seguinte situação. Tu participa de um grupo de amigos, todos eles têm smartphone e acessam redes sociais, por exemplo, TikTok e WhatsApp. E tu é o único que não tem smartphone, único ou a única que não tem um smartphone nem participa de redes sociais. Daqui a pouco tu vai chegar na tua roda de amigos e eles vão estar dando risada de um meme que circulou pelo WhatsApp ou de um vídeo que eles viram no TikTok. E vai começar a surgir piadas internas entre eles, né, baseadas, né, subentendidas a partir daquela piada que circulou. E tu vai te sentir um peixe fora d'água, tu não tá compartilhando daquele conjunto de significados que estão ali em jogo. Tu vai ficar de fora, tu vai ficar boiando. Aquilo meio que te constrange a também aderir às redes sociais e ao smartphone. Então, os constrangimentos ou pressões da vida social, elas podem ser ostensivas, diretas, declaradas, como o caso daquele sujeito pelado que entra no supermercado, da aula que a gente fez sobre ética, né? É uma coisa declarada, uma pressão direta, né? Um apontamento de dedo coletivo partindo para cima do indivíduo e lhe punindo, pode ser assim, como pode ser um constrangimento mais sutil, mais velado, como é essa situação que eu te descrevi agora, né? Do celular e das redes sociais. Se tu não faz parte, tu vai meio que ficando de fora da roda de conversa. Isso vai te constrangendo a te adequar a esse padrão. E uma terceira característica dos fatos sociais são a sua generalidade, ou seja, ninguém escapa do efeito dos fatos sociais. Todo indivíduo humano, ao nascer, ele está sob a batuta, sob a influência dos fatos sociais. Então, veja, se os fatos sociais têm essa realidade objetiva, se são exteriores ao indivíduo, então eles podem receber o mesmo tratamento empírico positivista. Eles podem também, portanto, ser tratados como um objeto de investigação que pode ser observado, descrito, medido, né, quantificado do ponto de vista estatístico, comparado, etc. Esse mesmo tipo de análise experimental e empírica das ciências da natureza pode ser, portanto, aplicada aos fatos sociais. E é assim, portanto, que a sociologia do Durkheim vai ser aceita como ciência. Então, tanto é que a recomendação que ele dá lá na sua obra As Regras do Método Sociológico, para garantir esse tratamento empírico, é que o sociólogo trate os fatos sociais como coisas. Eu acho que essa é a frase mais... é a expressão que melhor ilustra o que o Durkheim quer dizer com o tratamento empírico dos fatos sociais. Trata os fatos sociais, ou seja, esses padrões de comportamento exteriores ao indivíduo, como se fossem coisas. Uma coisa é algo que tu pode observar, descrever, medir, quantificar, e etc, etc, etc. Então, tu tem aqui, né, como tratamento metodológico, uma descrição externa, de aspectos externos do indivíduo humano, e não aquilo que é interno. Aquilo que é interno não competiria à ciência, né? Competiria à especulação filosófica e religiosa. Aquilo que é fator externo, que pode ser descrito de forma objetiva, neutra, né, e, portanto, científica, isso sim seria parte do estudo sociológico. Entre exemplos de estudos que ele realizou, de pesquisas que ele realizou importantes, a gente pode destacar o suicídio. Ele vai dizer, portanto, que o suicídio, ao contrário do que o senso comum acredita, tem causas sociais e não estritamente psicológicas ou apenas psicológicas.
Em geral, nós acreditamos que o suicídio é uma doença psicológica pura e simplesmente. O Durkheim vai estabelecer vínculos entre o suicídio e a vida social. Ele vai dizer, portanto, que o suicídio também é um fenômeno social e que também pode ser estudado pela sociologia. Isso é estranho, porque quando a gente pensa no suicídio, a gente imagina, né? O indivíduo, ao tirar a própria vida, é um ato que ele realiza que recai somente sobre ele, né? Então, como é que isso vai ser um fenômeno social? Não envolve outro ser humano. Aí o Durkheim vai dizer, acontece que as causas dos suicídios são causas sociais. O que provoca o suicídio é a anomia. Veja, ele está falando ali no século XIX, virada para o XX. Ele vai dizer o seguinte, as instituições sociais que estavam fragilizadas, como a família e a igreja, ele toma essas instituições como referência, porque antes disso o que havia era a Idade Média, né, o período feudal, em que a família e a igreja eram muito importantes no processo de socialização. Ele vai dizer, uma vez que essas instituições estão fragilizadas, elas não conseguem mais oferecer aquele conjunto de laços morais que dão um conforto, que dão um amparo psicológico para o sujeito. Se o sujeito não tem onde buscar um porto seguro, um amparo moral, né, um conforto espiritual, ele vai adoecer, ele vai fazer uso de substâncias, álcool e outras drogas e fatalmente pode cometer o suicídio. Alguns estudos contemporâneos sugerem que essa hipótese do Durkheim está certa. A gente observa, por exemplo, estudos acerca do suicídio na metrópole paulistana, em São Paulo. A gente observa que as taxas de suicídio são maiores nos bairros centrais, que são justamente os bairros de maior poder aquisitivo. Enquanto que na periferia, nos bairros mais pobres, as pessoas morrem por outras razões, muito violentas, claro, né? Arma de fogo, acidente de trânsito, etc. Mas as taxas de suicídio observadas na periferia são um menor número. É menos comum as pessoas na periferia se matarem por suicídio, porque as pessoas vivem de uma maneira mais agrupada, mais amontoada. Enquanto que nos bairros centrais, de classe média alta, há uma tendência de isolamento social. As pessoas não se cumprimentam no mesmo prédio, às vezes tem conflitos com vizinhos, os casamentos não duram muito, ou tem poucos filhos, ou não tem filhos, ou quando tem filhos, os filhos saem de casa muito cedo, né? Porque é uma sociedade competitiva. E vivendo dentro dessa lógica de competitividade, de individualismo, as pessoas vão, portanto, adoecendo do ponto de vista do ponto de vista psicológico, né? Talvez até a pandemia agora aumente também as taxas de suicídio. Uma coisa que a gente já viu que a pandemia está aumentando as taxas de violência doméstica. Então, a violência doméstica tem causas sociais. Né? Existe uma correlação aí que a gente pode observar entre confinamento, entre quarentena e aumento da violência doméstica. A gente não pode dizer que é uma relação direta de causa e efeito, mas que existe uma correlação forte, existe. Então, veja, suicídio para ele tem causas sociais. Não se trata apenas de um objeto da psicologia, mas também pode ser objeto da sociologia. Outro estudo importante que ele vai realizar do crime. Ele vai chegar à conclusão de que o crime é um fenômeno social normal. Por que normal? Porque está presente em todas as sociedades. É algo regular, é algo estrutural. Toda sociedade tem crime, portanto, isso é algo normal na sociedade. E, aliás, o crime não só é normal, como ele é funcional, ele cumpre uma função para a reprodução da ordem social. Isso é curioso, né? Como pode um comportamento desviante da norma ser funcional? Colaborar, contribuir para a reprodução da ordem social? Ele vai dizer, o crime exige punição. E a punição é realizada pela consciência coletiva, pela coletividade. E a punição, feita de maneira coletiva, ela é ritualística, ela é pública. E essa punição pública é um momento pedagógico, de pedagogia social, ou seja, as pessoas vão aprender, haverá o reforço das regras sociais quando o crime é punido. Então, nesse sentido, ele é normal e funcional. Porém, em condições de anomia, como era o caso do século XIX, o crime deixa de ser normal e passa a ser patológico, passa a ser um elemento que adoece o organismo social. De novo, lembra as analogias com a medicina e com a biologia? Então, ele vai dizer, olha, o crime observado no século XIX é um crime anômico, porque tanto as suas práticas extrapolam, né, em índices percentuais aquilo que normalmente se observa nas sociedades, como também a sua punição não surte nenhum efeito do ponto de vista da educação moral. Então ele deixou de ser funcional, ele passou a ser disfuncional, passou a ser patológico, passou a ser doentio. Então ele acaba prejudicando a reprodução da ordem social. Outro estudo importante que vai ser muito comum nos sociólogos em geral é discutir o trabalho. Aliás, a gente vai fazer aula sobre trabalho ainda, né, como categoria econômica que funda a vida em sociedade. O Emile Durkheim vai dizer que no momento que os seres humanos organizam o trabalho produtivo, o trabalho de sobrevivência, isso vai gerar uma relação de interdependência entre as pessoas. As pessoas dependem umas dos trabalhos das outras.
a essa organização do trabalho produtivo que a gente pode observar desde as primeiras sociedades humanas primitivas há milhares de anos, nós damos em ciências sociais o nome de divisão social do trabalho. Para o Marx, a divisão social do trabalho numa sociedade de classes geraria conflito, oposição, porque tu tem uma classe que controla os meios de produção e explora o trabalho, explora o excedente econômico de outra classe. Emile Durkheim não via assim, ele via que, na verdade, a divisão social do trabalho geraria cooperação, geraria interdependência, geraria coesão social. Então, dividir a sociedade, dividir o trabalho social, né, em classes, gera, na verdade, solidariedade. Solidariedade é o conceito que ele vai criar, que ele vai desenvolver para poder explicar essa interdependência, essa cooperação, essa necessidade dos seres humanos trocarem produtos do seu trabalho. Ele vai, como eu disse anteriormente, né, ele não vai ver burguesia e proletariado como classes antagônicas, mas sim como classes complementares, em que cada uma realiza uma função nesse processo da divisão social do trabalho. Ele vai dizer que, em função da evolução da sociedade, lembra, ele é um pensador positivista, então ele acredita, ele tem uma perspectiva evolucionista, ele vai dizer que as primeiras sociedades são marcadas por uma solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica é aquela que ocorre em pequenas comunidades, em tribos, etc., né, em sociedades mais simples, em que a característica principal dessas sociedades é a semelhança que há entre os indivíduos. Esses indivíduos eles têm uma mesma identidade cultural, há uma homogeneidade cultural. Eles falam a mesma língua, têm os mesmos hábitos e costumes, convivem muito próximos, né? As famílias muitas vezes trocam membros entre si a partir dos casamentos, cultuam os mesmos deuses, etc. Já à medida que a sociedade se complexifica, que a divisão social do trabalho se aprofunda, com trabalhos cada vez mais diferenciados, e a cultura também se complexifica, tu tem um aumento populacional e tu passa a ter mais de uma cultura coexistindo, os sujeitos vão se tornando cada vez mais diferenciados entre si. Essa homogeneidade cultural ela vai se desfazendo, e aí essa sociedade passa a ser marcada por uma heterogeneidade cultural, como é o caso da sociedade brasileira, mais de 200 milhões de habitantes, nós temos diversas culturas diferentes, né, coexistindo de norte a sul do país. No entanto, todos nós dependemos uns dos outros. Ele vai dizer que esse tipo de solidariedade em sociedades mais complexas, uma sociedade, portanto, mais evoluída na visão evolucionista do Durkheim, é uma solidariedade do tipo orgânica. É uma sociedade marcada pela diferenciação. Por que ele está usando a expressão orgânica? Para dizer que quanto mais complexa uma sociedade se torna, mais os indivíduos precisam uns dos outros. A interdependência aumenta, a solidariedade aumenta. Nós somos cada vez mais dependentes uns dos outros. Vou pegar um exemplo prático assim para a gente ilustrar. Veja, o dispositivo eletrônico que tu está fazendo uso para assistir essa aula agora não é produto do teu próprio trabalho. Não foi tu quem fabricou, não foi tu que extraiu a matéria-prima da natureza, fabricou as peças, montou os aparelhos. Não, há uma cadeia infinita de trabalhos aí que chega até nós. A energia elétrica que tu está fazendo uso, o cimento e os tijolos que compõem a tua casa, né, a roupa que tu está vestindo, a comida que tu comeu hoje, os remédios que tu toma, nada disso é feito pelas tuas próprias mãos, produto do teu próprio trabalho. Isso significa que nós somos absolutamente dependentes da vida em sociedade. Qualquer coisa de que a gente precise para satisfazer as nossas necessidades de sobrevivência, a gente vai encontrar nessa infinidade de trabalhos diferentes que existe na vida social. Então ele vai dizer que há um aumento, né, da organicidade. Aqui organicidade significa maior coesão, maior proximidade. E aí eu vou deixar um bônus para vocês, pessoas, que são 2 vídeos curtinhos para ajudar essa aula de hoje. São 2 vídeos que são diferentes, né? O primeiro vídeo é um vídeo de um doutor em sociologia, né, cujo doutorado foi feito na USP, na Universidade de São Paulo, do Cristiano Bodar, apresentando uma reflexão sobre fatos sociais, um vídeo curto. E na sequência eu trouxe um outro vídeo para ti que não é feito por um acadêmico, mas sim por 2 estudantes de ensino médio. É bem interessante a gente ver como o conhecimento pode ser apropriado em nível de ensino médio, como que adolescentes podem ter uma percepção sobre isso, né? Como eles conseguem fazer a contextualização, trazer para o seu dia. E essas meninas, né, talvez pelo fato de serem meninas, que sofrem maior pressão pelos padrões de beleza, vão discutir padrões de beleza como fatos sociais, ou seja, elementos marcados pela exterioridade, pela coercitividade, pela generalidade, aquelas características de fatos sociais. Então eu resolvi deixar aí para vocês também. Claro, não esperem uma grande produção. O vídeo dessas meninas deve ter uns 15 minutos, uma coisa assim. Não esperem uma grande produção, não é nada disso, é gravado com celular em casa e tal, mas eu acho que também é legal para a gente ver, né, a percepção que as pessoas podem ter a partir de um conceito científico. Já o Dr. Cristiano Bodar, não, esse dá, né, um parecer científico sobre o conceito. Gente, vou me despedir aqui de vocês, porque você já tem um professor, né, Paulo Silva, logo em seguida. Lembrando que eu vou deixar esses slides para vocês, certo?
vai ficar à disposição para vocês e vou deixar também a descrição do conteúdo dessa aula de hoje. Qualquer coisa é só manter contato comigo através do Messenger, grava áudio, escreve, né, manda mensagem lá, ou então, que eu vou te responder assim que eu puder, ou então anota as tuas dúvidas e deixa para mim aí, para a gente poder conversar na próxima aula. Falou, gente? Tô indo nessa, tenham um excelente final de semana, pessoas se cuidem, um abração, fui!